Fala pessoal, hoje eu vim trazer para vocês mais uma forma de expandir a criatividade na escrita de maneira divertida, de maneira lúdica, que você pode inclusive compartilhar com crianças, fazer isso para além da sua rotina de literatura, de criação ali nos seus textos. Hoje eu vou falar dos Story Cubes, que são dados de temas variados que podem trazer novas ideias para os seus textos, trazer às vezes aquele ponto que você está achando que está faltando na sua história. Exatamente, você pode encontrar aqui e eu vou te mostrar como. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor, estudante de letras, e hoje eu vou trazer para vocês uma nova forma de você estimular a sua criatividade. Porque a gente acha às vezes que somente a leitura, somente determinadas técnicas ali sérias, formais, podem trazer uma nova forma de criatividade, mas não. Eu acredito sim que outras técnicas mais informais, até mais divertidas, podem estimular a criatividade e podem trazer ideias ainda melhores do que aquelas que você já tinha anteriormente. E essas técnicas podem vir, por exemplo, por meio de um jogo da Galápagos Jogos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os tantos temas desse jogo e a quantidade de combinações que você pode fazer para formular uma história e, é claro, sair desse branco criativo que você está, pensar de outra forma, olhar para aquela sua história que está parada e repensar o que você pode fazer para dar continuidade. Basicamente, são caixinhas deste tamanho, neste formato aqui, como eu estou mostrando para vocês, e que você vai encontrar dentro delas 9 dados. Cada caixinha que eu vou mostrar aqui tem um tema específico. Essa daqui é como se fosse a caixa geral, que não tem tema específico. Você vai poder formular histórias de todo tipo a partir dela. E aqui você abrindo uma caixinha com fecho magnético, você vai encontrar 9 dados com temas, com imagens diversas, que podem, por exemplo, trazer várias formas de combinação para você. Então, você vai encontrar desde um peixe até uma fechadura. Enfim, você vai encontrar várias figuras capazes de te levar a pensar determinada coisa. Porque assim como é princípio deste jogo, eu acredito que a criatividade ela pode ser despertada com uma simples imagem, com uma simples palavra. Quantos textos eu fiz por conta de uma única palavra que eu pensei e o texto inteiro saiu de uma palavra, de um trecho de uma música que eu ouvi e consegui ter uma ideia para fazer aquele texto. Então eu acredito que essas imagens, como eu estou mostrando aqui para vocês, elas podem despertar determinados pensamentos de criatividade que podem fazer fluir uma ideia às vezes presa, ou às vezes você está querendo parar para escrever, mas não vem nada à sua mente. Você utiliza isso aqui e lê apenas além do que está aqui. Isso pode parecer um jogo extremamente infantil, como vocês podem ver, muitas dessas imagens são imagens bem simples realmente, como eu mostrei. Mas, ao mesmo tempo, são imagens que você pode interpretar para além da figura em si. É como você pensar na figura do peixe e pensar para além dela, pensar o habitat natural desse peixe, o que ele pode representar em forma de metáfora, em forma de figura de linguagem. E daí o seu texto ele pode ser uma prosa poética, pode ser um conto, pode ser um poema. Você consegue se expressar apenas deixando a liberdade ser guiada por esses dados. E esses métodos, naturalmente, vocês vão encontrar diversos escritores ao redor do mundo utilizando esses dados como método para suas escritas. Então nós temos roteiros sendo criados, textos sendo criados, romances sendo escritos com base nas imagens, nas figuras propostas por esses dados. Além dos 9 dados, na caixa vocês também vão encontrar um livretinho que vem ali com as informações de outras embalagens, de outros produtos da série. E as regras do jogo são bem simples. Você pode jogar sozinho, você pode jogar acompanhado, como eu já disse, e você simplesmente joga os dados. Você pode jogar todos, você pode jogar apenas 3, apenas um por vez. A partir das imagens que saem ali com a face para cima, você parar para fazer um texto, você parar para contar uma história. Pode ser uma história falada. Você que tem filho pode, inclusive, utilizar esses dados para contar uma história para ele. Mas antes de eu mostrar as outras caixinhas, os outros temas e tipos aqui do Horrors Story Cubes, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque aqui eu falo um pouco de cada coisa. Você vê que este é um vídeo de dicas de escrita, mas normalmente eu falo aqui sobre livros. Eu trago pelo menos
3 dicas por semana e você não pode perder nada disso. Se você gosta de livros, gosta de leitura, se inscreve aqui no canal, já dá um gostei nesse vídeo e vamos seguir porque tem muitas caixinhas aqui para mostrar para vocês. O segundo tipo que eu vou mostrar é o StoryCubes Viagens, que é uma caixinha também que tem os mesmos componentes, o mesmo modelo e que simplesmente tem temas voltados para assuntos de viagem. A intenção desta caixinha é que você pense para além, por exemplo, da cultura dos seus personagens, pensar questões ali de outras localizações, de outros habitats e que faça, por exemplo, com que o seu personagem viva novas aventuras. E eles se diferenciam, como você pode ver, pela cor. Então o fundo das imagens deste aqui é verde escuro, ao passo que o outro, por exemplo, é mais avermelhado, né, para combinar com a caixinha laranja. A outra caixinha, essa aqui talvez seja mais conhecida depois da laranja, é a caixinha de ações, né, o jogo com o tema de ações. Todos os dados dessa caixinha são utilizados para remeter a ações específicas dos personagens. Então você não vai ver aqui personagens estáticos, imagens estáticas. Pelo contrário, você vai ver sempre personagens fazendo alguma ação. É como se essa caixinha fosse te dar o verbo necessário para criar uma ação, criar um movimento para os seus personagens. Então, se você está em dúvida sobre determinada coisa para pensar, basta utilizar essa caixinha aqui, que traz muitas ideias boas para além daquilo que o seu personagem já tem o hábito de fazer. Se você está pensando, por exemplo, em criar atributos, hábitos sobre o seu personagem, essa caixinha eu acho que é ideal. Outra coisa super interessante que você pode perceber é que o personagem é sempre desenhado nesse estilo de boneco de palito. Então ele não tem gênero, serve, portanto, tanto para histórias em que o personagem é masculino ou que a personagem é feminina. Então você pode utilizar isso de maneira ainda mais ampla e mais livre. Por isso que eu disse, você não precisa ler exatamente, isso é óbvio. Você não precisa ler exatamente aquilo que está no dado. Você pode pensar para além daquela cena, daquela combinação que está ali e, é claro, atribuir ideias metafóricas. Você pode simplesmente utilizar o peixe, como eu disse, para falar de um oceano, para falar de uma lagoa, para falar de determinado habitat daquele peixe, ou até uma metáfora para um hábito, ou para uma questão do seu personagem seguindo algum ser marinho. Isso é realmente muito interessante e faz com que você pense muitas coisas para sua história. As próximas caixinhas que eu vou mostrar para vocês são caixinhas assim com temas próximos, apesar de terem ali suas diferenças e peculiaridades. A primeira é a caixinha roxa com o tema de mistério. Os dados daqui são para você criar especificamente histórias mais assombrosas, histórias ali mais misteriosas, como diz o nome. A outra, né, que eu disse que tem um tema conexo, é a caixinha de fantasia, que é essa rosa aqui, que vocês abrem e ela, assim como as outras, ela contém os mesmos componentes e ela tem elementos que serão mais fantasiosos para a sua história, né? Como, por exemplo, um duende, como, por exemplo, um rosto hipnotizado. Enfim, vocês vão poder utilizar ela pensando em uma história mais de fantasia, uma ficção fantástica, talvez. Uma outra caixinha que também é verde, é praticamente igual ao verde ali da caixinha de viagens, mas ela tem uma peculiaridade diferente, né? A cor dos dados é um verde mais claro um pouco. É uma caixinha de origens, em que você vai encontrar, por exemplo, animais primitivos, você vai encontrar coisas que os homens utilizavam na era pré-histórica, por exemplo, entre outras coisas mais, para você idealizar sua história e pensar ali outros atributos, outras características mais para o seu personagem. As 3 últimas, que inclusive foram as últimas que eu adquiri, são a caixinha de emergência. Você vai ter atributos aqui, vai ter imagens que vão despertar outras ações na sua história, né? Além da caixinha de ações, se você combinar as caixinhas, é justamente essa grande dica que eu vou trazer para vocês, que é a combinação dessas caixinhas é muito legal. Se você pegar 3 dados de cada uma, ou por que não? Tenho tempo, vou brincar bastante, vou utilizar bastante, jogue todos os dados e brinque com eles em simultâneo para fazer uma história ainda mais complexa, densa, conte uma história
passada para cada personagem, crie raízes para cada personagem. Isso aqui é muito interessante também, não necessariamente para você criar a trama específica da sua história, mas para você criar a subtrama de cada personagem, porque cada personagem tem uma história, vocês sabem disso, né? Antes mesmo da trama. É como se a trama, né, de uma ficção fosse o recorte temporal da vida desse personagem. Mas ele tem uma vida pregressa e é muito importante que você conheça essa vida pregressa. Então, se você tem alguma dificuldade para criar isso, você pode também se utilizar desses dados para criar essa história da vida pregressa do personagem. Então, nesses dados, como eu ia falando aqui, os dados de emergência, você vai ter realmente figuras como, por exemplo, a figura da radioatividade, a figura de um boneco ali todo empolado, né? Enfim, você vai ter várias figurinhas aqui também para trazer essas ações, ou até um clímax a mais para a sua história. Essa daqui também é bem interessante para vocês combinarem com a caixinha de fantasia. Essa daqui é a caixinha de heróis. Como vocês podem ver, são os dadinhos vermelhos, né? Que você consegue combinar diversas ações para dar superpoderes ao seu personagem. A caixinha de ações, que é essa azul aqui, ela também traz esses atributos de alguma forma. Você consegue achar determinadas coisas que são um pouco mais fantásticas em algumas ações delas. Mas essa daqui é ideal para você que quer criar um super-herói, para que você que quer dar superpoderes ao seu personagem, desde o poder da invisibilidade até determinada forma de se defender na história. Pode ser interessante para você pensar outros atributos que não aqueles convencionais do personagem e, é claro, tirar um pouco do que se passa na sua cabeça. Vou aproveitar antes de mostrar a última caixinha, eu quero falar para vocês que isso é peculiar, por quê? Muitas vezes nós somos guiados a pensar por um caminho único, às vezes até clichê para as nossas histórias, mas que muitas vezes já estão na nossa cabeça porque nós assistimos determinado tipo de filme, nós lemos determinados tipos de livros, então aquelas histórias já estão programadas na nossa cabeça para surgir daquela forma. Então esses dados podem fazer você se perguntar: para onde o meu personagem vai agora? O que ele vai fazer para chegar naquele outro ponto? Você utiliza o dado, você utiliza essas imagens para pensar de uma maneira que você não pensaria antes, que você não veria, e portanto você acaba fugindo do clichê. Essa é a grande utilidade, a grande sacada desses dados para você repensar aquilo que você já tem em mente e até dar um final ainda mais emocionante para a sua trama. Essa última caixinha que eu vou mostrar para vocês também é sensacional. É a caixinha dos astros. Olha só, um azul mais turquesa, um azul mais bonito nesses dados e que traz realmente coisas voltadas para o espaço, para o cosmos e que de alguma forma podem contribuir para uma história espacial, talvez, que você tenha em mente e que ainda não conseguiu desenvolver. Então foram essas as 9 caixinhas do Horus Story Cubes que eu trouxe aqui para vocês. Vai ter link para todas elas na descrição. E eu vou mostrar novamente só para vocês relembrarem que é a caixinha laranja, né, de temas gerais, a caixinha azul de ações, a caixinha verde de viagens, as caixinhas roxa e rosa de mistério e fantasia, a caixinha verde também de origens, a caixinha amarela de emergência, a caixinha vermelha de heróis e essa outra verde aqui de cosmos, né, de coisas estelares. Tem link para todas elas aqui na descrição, vocês vão encontrar com um preço muito bacana e cá para nós é uma diversão interessantíssima para estimular a criatividade e, é claro, para você sair do branco. Não crie barreiras para a sua criatividade, não crie medos e formas de não querer que a sua história vá para frente. Pense em maneiras de abrir caminhos para a sua história sair. A melhor maneira para fazer isso é ser espontâneo e pensar em formas criativas e irreverentes de ser estimulado ali na criatividade. Então conte comigo para isso. Vamos trocar uma ideia nos comentários para falar sobre formas de escrita, sobre escrita criativa, e se você está passando por um branco criativo, eu acho que você vai gostar desse vídeo aqui. Eu te espero lá. Quero ver você assistindo esse vídeo aqui, contando para mim como você saiu do seu branco criativo, hein? Até lá e tchau!